Abra comigo a sua Bíblia, Gênesis, capítulo de número 11. Gênesis 11, versículo de número 27 ao versículo de número 32. Gênesis 11, do 27 ao 32. Amém? Estou jogando isso aqui porque eu ministro 2 vezes hoje, querido. Ministro hoje aqui, ministro fora hoje, numa outra comunidade. Preciso de voz. Amém? Gênesis 11, 27, 32 diz: Eis, portanto, a história da descendência de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Harã. E Harã gerou Ló. Harã morreu na presença do seu pai Terá, em sua terra natal, chamada de Ur dos Caldeus. Mais tarde, tanto Abrão como seu irmão Naor casaram-se. O nome da esposa de Abrão era Sarai, o nome da esposa de Naor era Milca. Esta era filha de Harã, pai de Milca e de Isca. Entretanto, Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá decidiu sair da cidade de Ur, na Babilônia, e rumar para a terra de Canaã. Tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e todos juntos deixaram Ur dos Caldeus. Mas havendo chegado em Harã, ali ficaram morando. E Terá morreu em Harã, com idade de 205 anos. Amados, quando a gente olha para as genealogias, eu acredito até que muitos de nós, ou todos, vamos dizer assim, na ansiedade de ler a Bíblia, quando chega nessa parte das genealogias, a gente até pula, né? Porque fala, eu não quero saber fulano, gerou ciclano, gerou beltrano, né? O que tem a ver isso com a Bíblia? O que tem a ver, meu Deus do céu, por que isso? Amados, aprenda algo. As genealogias bíblicas, elas apontam para um único destino. Elas apontam para de onde viria o Messias. Amém? E para você entender, o Messias, para vir ao mundo, ele precisou passar pela via legal, que é o ventre de uma mulher. Só que antes do ventre de uma mulher, ele precisava de uma descendência. E essa descendência fala de paternidade. Por isso que você vai ver o nome dos homens. Pastor, por que não mostra normalmente, dentro da genealogia bíblica, fala apenas que ela se casou, que teve o filho, e as mulheres não são contadas? Porque, amados, Deus, ele é um Deus paternal. Desde quando Deus, ele realizou todas as coisas, Deus, ele sempre estabeleceu por meio de pai. Paternidade é o princípio de Deus. E, amados, esse princípio, ele teria que ser inquebrável. Porém, amados, nós, por exemplo, aqui no Brasil, nós somos uma sociedade totalmente matriarcal, onde, normalmente, quem fica responsável por educar o filho, por levar o filho na igreja, por orar pela família, é a mulher, sim ou não? As meninas estão aqui, sabem que isso é uma realidade, é ou não é? Quantas de nós, quantas mulheres aqui, por exemplo, que são as sacerdotes de sua casa? Porque o esposo não está aqui, porque ainda não se despertou exatamente para este quesito. E os homens precisam se despertar, essa geração precisa se despertar para o princípio elementar do Senhor. E o princípio elementar do Senhor é paternidade. Tudo que Deus começa, ele começa por meio de um pai. Amém, queridos? Você pega na criação, Eva não veio primeiro que Adão. Primeiro Deus estabelece o pai, porque o pai é o estabelecimento de Deus, é a representatividade de Deus para a sua família, para a humanidade. Toda família
pode conhecer ou deveria conhecer Deus através do pai. O pai deveria ser a expressão elementar da presença e da glória de Deus, porque a Bíblia diz isso, que o homem é a glória de Cristo. Amém? Cristo é a glória de Deus e o homem é a glória de Cristo, e o cabeça. E quando fala de cabeça, fala de sacerdócio, fala de profético e fala de governo. Aquele que tem a responsabilidade de dar destino para a sua casa, de dar destino para a sua família. Porém, dentro de uma sociedade matriarcal, isso acabou meio que sucumbindo, sucumbiu essa ideia. Porque normalmente tem o quê? Tem aquele pai que não se envolve. Ele pode, como eu preguei a semana passada, é um pai bom, é um pai honesto. Mas a visão que muitos de nós temos do pai é o pai que trabalha, chega em casa e traz dinheiro. E a responsabilidade da família é inteira do pai. Se uma família não dá certo, se alguma coisa acontece dentro de uma família, Deus não cobra da mulher. Primeiro, Deus ele vai cobrar da mulher, mas primeiro ele cobra do pai. Vemos isso, por exemplo, no Éden. Quando houve a queda, quem comeu o fruto foi Eva, sim ou não? Teoricamente, a primeira culpabilidade deveria ser dela. Mas Deus não cobra dela. Deus pergunta em Adão, ele chega em Adão e fala: Adão, o que aconteceu? E como muitos homens, como a maioria de todos os homens faz, todos nós homens recebemos a síndrome de Adão. Gostamos sempre de transferir a culpa. Foi a mulher que o Senhor me deu. Então perceba que há uma responsabilidade muito grande. E como nós falamos a semana passada, como nós estamos tratando de paternidade espiritual, bom seria que o pai de casa fosse ou se tornasse o pai espiritual de sua família. É o ideal, é o projeto de Deus, amém? O projeto de Deus é que o pai da casa seja o pai espiritual, seja o pai geracional, seja também o pai espiritual. Amém, queridos? Que se envolve na vida emocional dos filhos, se tornando a referência. E por se tornar a referência, ele se torna apto para apontar caminhos, para dar destino a esses filhos. Amém, queridos? Só que o que acontece? Muitos de nós, pais, você mulher que está aqui, de repente você também é filha de um pai apenas geracional. O que é um pai geracional? Aquele que gera. É um pai que gera. É aquele cujo a sua semente fecundou o óvulo da mãe para que você nascesse. Então esse é apenas um pai geracional. Ele apenas nos gerou. Ele foi apenas um pai que fecundou, foi apenas um homem cuja semente fecundou um óvulo. E desta fecundação nasceu todos nós. Porque todos nós viemos da mesma via, exceto Yeshua, que é semente própria do Espírito Santo, que fecundou um óvulo de Maria. Exceto ele, todos nós nascemos no mundo por essa via. A semente do pai que fecunda a semente da mãe. E isso é imutável, amém, queridos? Não tem choro e nem vela. Vocês já estão entendendo o que eu estou querendo dizer, né? Só não vou rasgar o verbo para não cair a live hoje. Isso é imutável. Não tem como fecundar dois óvulos. Não tem como dois espermatozoides se encontrarem e fecundar. Não existe uma ordem cromossômica diferente. É o espermatozoide que fecunda um óvulo. E toda a humanidade é oriunda deste princípio estabelecido por Deus. Amém ou não amém? Isso é ponto fechado, tanto cientificamente quanto biblicamente. E ninguém vai conseguir mudar isso. Nem a ciência vai conseguir mudar isso. Pode mudar externamente, mas o que é e está firmado até os últimos dias. Amém ou não amém, queridos? Então esse é ponto fechado. Então todos nós nascemos ou viemos de um pai.
Agora, muitos de nós apenas nos tornamos um pai geracional. E o desafio nosso, o desafio principal desta mensagem, é nos tirar do comodismo e fazer com que nós deixemos de ser apenas um pai geracional e nos tornar um pai espiritual. Para as mulheres, de repente, encontrar o pai espiritual. Por isso que eu falo que quando uma mulher, por exemplo, ela vai se casar, ela precisa encontrar no homem uma paternidade forte. Ele não vai ser pai dela, mas uma paternidade forte vai cuidar da mulher. Toda mulher deveria, as solteiras aqui, deveriam prestar atenção nisso. Não adianta você olhar, eu vou casar com ele porque ele é lindo. Você acredita que eu já fui lindo também? Só até hoje minha esposa olha para mim e fala assim, bonita, hein? Amados, ninguém pode se casar por beleza, ninguém pode se casar por dinheiro. Principalmente a mulher. Homem tem que escolher bem para não casar com a Gesa. Mas a mulher também tem que olhar bem. O homem que você vai casar, se ele tiver uma paternidade forte, ele vai ser uma paternidade forte no seu lar. Seu filho vai ter um pai presente. Ele não vai ser apenas um pai geracional. E acredito que todos nós aqui, ou a maioria, somos oriundos apenas de um pai geracional, que nos colocou no mundo, trabalhava, ganhava o seu sustento, um homem honesto, um homem bom, mas que nunca foi capaz de nos dar destino. Porque só um pai espiritual é capaz de dar destino para um filho. Um pai geracional não pode dar destino. Ele não consegue dar destino, você vai aprender aqui. Só um pai espiritual, com uma visão espiritual, com uma mente profética, com um coração espiritual, é capaz de dar um destino para o seu filho. E eu quero desafiar os homens hoje aqui, que são pais, a se tornar essa paternidade, a ganhar uma visão espiritual, a ganhar uma mente espiritual, uma mente profética, como a mente de Jacó, que profetizou o destino dos seus filhos, apontou o destino profético de todos os seus filhos. Eram 12 no total. E ele determinou o destino de todos eles. Todos eles viveram, todas as tribos de Israel viveram o que exatamente Jacó profetizou. Ganharam um coração espiritual, para que você possa abraçar e se envolver com o teu filho, para você se tornar a referência dele. Amém? Para que a gente possa entender tudo isso que eu estou falando, eu quero usar a família do pai da fé, do homem que se tornou o pai de todas as gerações e de todas as nações, Abraão. Abraão é o pai de todas as gerações, porque foi através dele que Deus estabeleceu a bênção sobre a terra. Amém, queridos? Vamos mergulhar comigo nessa mensagem rapidinho? Então vamos lá, querido. Antes de falarmos da paternidade de Abraão, nós precisamos entender a revelação do propósito. Amados, qual foi o propósito, ou qual é o propósito de Deus desde o início? Deus, quando forma a humanidade, eu sei que existem muitas pessoas que perguntam, Deus não sabia que o homem ia cair? Deus não sabia isso? Amados, Deus sabe de tudo. O Deus que nós servimos, o Deus que você serve é um Deus primeiramente onisciente. Ele sabe de todas as coisas. E Ele é um Deus presciente. Ele sabe antes de acontecer. Por isso que lá em Apocalipse 12, quando vai falar de Jesus, vai falar da redenção, fala do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Então, amados, antes de Deus formar a terra, antes de Deus formar a humanidade, Ele já estabeleceu a redenção. Isso aqui já prova a onisciência e a presciência de Deus. Mas por que Deus formou a humanidade? Porque o desejo de Deus era formar e apresentar e revelar o seu Filho.
Jesus é o propósito eterno do Pai. Amém, amados? Jesus é o propósito eterno de Deus. Em Efésios 1 vai dizer isso, que Ele revelou o seu propósito eterno, que é apresentar Jesus. Abra comigo aí a sua Bíblia para você entender o que é propósito eterno. Talvez você nunca, alguma pessoa aqui nunca ouviu falar, eu ouvir falar, ou ouviu eu falar sobre o propósito eterno. Efésios capítulo 1, só para você entender o que é o propósito eterno. Efésios 1, versículo de número 11. Perdão, vamos antes aqui. Versículo 7, a partir do versículo 7. Do versículo 7 em diante. Diz assim, Efésios 1, 7. Nele, em Jesus, temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo a riqueza da graça de Deus, e que Ele fez derramar sobre nós com toda sabedoria e entendimento. Agora preste bem atenção. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que estabeleceu em Cristo. Então preste bem atenção. Todo propósito precisa estar relacionado a Cristo. Não há propósito de Deus se não apontar para Cristo. Amém, queridos? Não adianta você falar, Deus tem promessa na minha vida, Deus tem promessa na minha vida. Deixa eu falar para você, querido, toda promessa de Deus para as nossas vidas precisa apontar para um único propósito eterno. E esse propósito eterno é Jesus Cristo. Perceba no versículo 10, isto é, fazer convergir em Cristo. O que é convergir? É encontrar. Amados, todas as coisas, não existe nada no mundo desconectado. Todas as coisas no mundo, elas vão alcançar um dia o seu propósito final. Qual que é o propósito final? Fazer convergir em Cristo tudo quanto existe. Todos os elementos que estão no céu, como os que estão na terra, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele, fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo de acordo com o propósito da sua própria vontade, com o objetivo de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para louvor de sua glória. Amém, queridos? Então, todo propósito eterno, não existe propósito se não apontar para o propósito eterno. Ah, Deus fez uma promessa que eu vou ser empresário. A sua empresa precisa convergir em Cristo, porque não existe nada nesse mundo relacionado a nós, tudo é a Cristo. Porque Deus chama Abrão? Para que dele viesse o Cristo, para que dele fosse revelado o propósito eterno. Amém, queridos? Então a primeira coisa que nós precisamos entender é o propósito. Qual é o propósito de Deus desde o início? O plano principal de Deus era estabelecer a bênção sobre a terra, cancelando a maldição do pecado. A redenção da humanidade sempre foi o propósito eterno de Deus. Estabelecer um povo santo, gerando um povo totalmente seu. Amém, queridos? Deus, Ele quer que no mundo haja um povo totalmente dele. Por isso que Ele escolhe Israel. Ele saca um povo de um pai chamado Abrão, para que esse povo, de acordo com o livro de Isaías, se tornasse a luz das nações. Mas agora, na graça, Ele unificou Israel e a igreja, e ambas, uma família só, deve se tornar a luz de Deus para as nações. Amém ou não amém, pessoal? Vocês estão entendendo? Então o propósito de Deus é um só. É trazer redenção sobre a terra e estabelecer um povo totalmente seu, para que por meio desse povo Ele estabeleça a sua bênção e a sua paternidade. Porque Deus, Ele sempre foi pai. Tanto é que
O Espírito que está em nós clama, Abba, Pai. Amém, amados? Agora, Gênesis 12 vai mostrar o propósito. Esse propósito de cancelar a maldição do pecado, anular a maldição do pecado. Amém? Gênesis 12, verso 1 ao 3 diz: Então o Senhor veio a Abrão e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e dirige-te à terra que eu te indicarei. Eis que farei de ti um grande povo. Eu te abençoarei e engrandecerei teu nome. Serás tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar. Por teu intermédio, olha o que é a paternidade espiritual. Deus está chamando Abrão para se tornar um pai espiritual. Porque pai carnal, ele só foi de Isaac, sim ou não? Isaac e Ismael. Que paternidade é essa que Deus está chamando Abrão? Deus está chamando Abrão para uma paternidade espiritual. Porque Ele está dizendo, por teu intermédio, abençoarei. Porque só um pai espiritual tem a capacidade de abençoar. Abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Então esse é o propósito. Cancelar a maldição e estabelecer a bênção sobre todas as famílias da terra. Qual é o propósito de Deus em Abrão? Vou repetir para você entender. Qual é o propósito de Deus em Abrão? Cancelar a maldição do pecado e estabelecer a bênção dele sobre todas as famílias da terra, inclusive a sua. Agora, amados, quando eu olho para isso, por que Deus, Ele precisa chamar um pai para isso, pastora Miriam? Deus não é Deus? Você pode falar assim, mas Deus não é Deus? Ele não precisa de ninguém, basta Ele abençoar e está abençoado. Eu concordo com você. Só que nós vamos entender que Deus é um Deus que não rompe um princípio primordial da humanidade, chamado o princípio da legalidade. Salmo 115, 16 diz: os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Lá no céu é Ele que comanda, lá ninguém mete o bedelho, mas a terra Ele deu ao homem. Então o único meio legal de Ele estabelecer a sua bênção sobre a terra é por meio de um homem. Amém, queridos? É por meio da humanidade, é por meio de um pai. Então, para Ele estabelecer a bênção e para Ele romper a maldição, isso só é possível por meio de um pai. Agora, eu anotei algo aqui para você nunca mais esquecer. Somente uma paternidade pode romper ciclos de maldição. Vou repetir para você nunca mais esquecer. Somente uma paternidade, porque Deus estabeleceu assim. Por que Deus chama Abrão? Para romper o ciclo da maldição. Somente uma paternidade, só um pai, é capaz de romper ciclos de maldição. Por isso que Deus, ele anseia que esta geração acorde para este princípio tão importante, o princípio da paternidade. Agora, amados, esse ciclo de maldição, esse pai espiritual que nós ganhamos, nós chamamos ele de pai da fé. Ele é o nosso pai espiritual também, Abraão. Por quê? Essa promessa nos alcança, a promessa que ele de abençoar todas as famílias, ela nos alcança por meio da sua descendência. Jesus, aquele que te abençoa, aquele que te salvou, aquele que pagou o preço por você, por mim, por todos nós, ele é descendente de Abraão. Então, amados, nós não herdamos uma herança solta, nós herdamos a herança de um pai. Por isso que só um pai rompe ciclos de maldição.
para que a maldição das nossas vidas fossem rompidas. Antes de ser revelado o propósito eterno que é Yeshua, Deus estabeleceu um pai, uma paternidade. Abraão. Gálatas capítulo 3, versículo 13 e 14 diz: foi Cristo quem nos redimiu da maldição da lei, quando em si próprio se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Agora preste bem atenção no versículo 14. Isso aconteceu para que a bênção de Abraão chegasse também aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos a promessa do Espírito pela fé. Coloque a mão sobre a tua cabeça e diga assim: eu carrego a herança da promessa de Abraão. Amém ou não amém, queridos? Por meio do seu descendente. Por meio do seu descendente. Jesus, ele não anula a promessa feita para Abraão em Gênesis 12. Mas é por meio de um pai estabelecido por Deus, que iria se romper ciclos de maldição. E isso até a plenitude dos tempos, quando tudo se completar, o pecado for extirpado da terra. E acontecer o que o evangelista Diego pregou aqui quinta-feira: novos céus, nova terra. Novos céus, nova terra. Amém, queridos? Então é por meio da paternidade. Agora, amados, se Deus estabelece bênção através de uma paternidade, se Deus abençoa somente por meio de uma paternidade, de quem que Abraão recebeu? De Terá, seu pai geracional? Não. Infelizmente não. Você vai perceber aqui, queridos, que Abraão, ele não recebe o destino profético através do seu pai geracional, como muitos de nós aqui. Sim ou não? A maioria de vocês aqui não recebeu o destino profético do seu pai geracional. O seu pai geracional, e eu estou falando até mesmo daqueles que são crentes. Eu estou falando daquele pai até mesmo, aqueles que nasceram em berço evangélico. Eu nasci em berço evangélico. O seu pai não foi capaz de te dar destino, por quê? Porque ele só é um pai geracional. E um pai geracional, se ele não se tornar um pai espiritual, ele não será capaz de dar destino aos seus filhos. Porque só um pai espiritual é capaz de abençoar o filho para alcançar o seu destino profético. Vamos ver isso aqui, queridos? Volta lá em Gênesis capítulo 11 para você ver. Gênesis 11. Eis, portanto, a história da descendência de Terá. Terá gerou Abrão, Naor, Arã, e Arã gerou Ló. Arã morreu na presença de seu pai Terá, em sua terra natal. De onde eles eram? Ur dos caldeus. O que era Ur dos caldeus, pastor? Babilônia. Abraão é descendente da Babilônia. Todos os filhos, mesmo sendo descendente de Sem, primogênito de Noé. Porque a semana, não sei se vai ser essa semana, eu não lembro agora do cronograma das mensagens, tem uma mensagem pautada chamada a bênção da primogenitura. E você vai ter que aprender a se tornar como filho também um primogênito. As bênçãos, elas acontecem por meio de primogenitura. Sem era o primogênito de Noé. E mesmo sendo descendente de Noé, por causa da construção da Babilônia, Gênesis 10 e também 11, o grande parte do mundo perde o conhecimento de Deus.
e acaba adentrando a cultos, a deuses estranhos. Então muitos, mesmo a descendência de Sem, sendo a descendência de Noé, muitos, infelizmente muitos, não conheceram o Senhor. E Terá foi um homem, um pai, que não temia a Deus. Era um homem que não temia a Deus. Então ele foi apenas um pai geracional. Ele foi apenas um pai geracional. Terá era apenas um pai geracional. Quais as marcas de um pai geracional? Primeiro, o pai geracional é aquele que somente gera, mas não deixa marcas. Ele apenas gerou, mas ele não imprimiu, ele não colocou nada no seu coração. Ao contrário, tem alguns que colocam até algo negativo, né? Muitos de nós carregamos marcas negativas do pai. O pai agressor, o pai abusador, né? O pai bêbado, o pai drogado. Muitos de nós temos essa imagem. O pai agressivo que bate na mãe. O pai calado que não se envolve, o pai que não fala com ninguém, que não se relaciona com ninguém. Marcas negativas. Então, a marca de um pai geracional, primeiro ponto, ele só gera. Ele só gera. Alguns ainda gera e cuida. Já ajuda, né? Cuida. Um pai geracional só consegue conduzir um filho ao seu próprio limite. Olha o que diz o texto aqui. Versículo de número 31. Terá decidiu sair da cidade de Ur, na Babilônia, e rumar para a terra de Canaã. Tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Arã, sua nora Sarai, filho de seu filho Abrão, e todos o deixaram Ur, mas havendo chegado a Arã, ali ficaram. Amados, um pai geracional, ele só vai conduzir o seu filho ao seu próprio limite. Olha, eu só posso te conduzir até aqui. Eu não tenho mais nada para te oferecer. Isso é um pai geracional, pastor Fernando. É um pai que não consegue apontar destino para o filho, porque ele só tem a visão do agora. Ele só tem a visão da onde está. Ele não tem uma perspectiva. Ele não tem uma direção, porque ele também não recebeu direção. Então, um pai geracional, ele só vai levar o seu filho até o seu próprio limite, até onde ele pode. Olha, eu trago vocês até aqui. Isso é um pai geracional. Vou dar um exemplo. Eu só levo meu filho na igreja. Trazer só o seu filho para a igreja é se tornar só um pai geracional. Porque não é a igreja que tem a responsabilidade de instruir o teu filho e dar destino para ele. A responsabilidade é do pai espiritual. Então, infelizmente, tem muitos pais que só levaram os filhos para a igreja. Faz sentido para você? Sim ou não? Tem pais que só levam o filho para a igreja. Você tem que ir para a igreja, eu vou levar você para a igreja. Isso é um pai geracional. Porque um pai geracional, ele tem um limite. Eu só posso te conduzir até aqui. Eu não tenho mais uma perspectiva de futuro. Eu não tenho uma perspectiva de alcançar. Eu não consigo te ver em outro lugar a não ser aqui, no mesmo lugar que eu estou. Um pai geracional não pode dar destino, porque não conclui nem a sua própria jornada. Olha o que diz o versículo 32. E Terá morreu em Harã. Amados, ele saiu, o texto diz que ele saiu para ir para onde? Para Canaã. Ele saiu de Ur para ir para Canaã. Mas não concluiu a sua jornada. Então um pai geracional, ele não é capaz de dar destino, porque nem ele consegue completar a sua jornada. Quiçá dar destino para um filho. Um pai geracional não pode dar destino, porque se acomoda e se acostuma no mesmo lugar. Não avança. Um pai geracional é um pai que não avança. É um pai que não cresce.
em espiritualidade, não cresce em maturidade, e por causa disso não é capaz de estabelecer ou de apontar um destino para o seu filho. Agora preste bem atenção, por causa do propósito, porque preste bem atenção, há um propósito maior que todas as coisas. Amém? Agora preste bem atenção no que eu vou dizer aqui, você vai assustar. Por causa do propósito, Deus irá nos desconectar de um pai geracional e nos colocará sob uma paternidade espiritual, pois a função do pai espiritual é se tornar um pai de destino e apontar o propósito para o filho. Todas as vezes que eu tenho só um pai geracional, por causa do propósito que há em nós, bate no ombro do seu irmão para dar uma quebrada de gelo e fala para ele: há um propósito de Deus para a sua vida. Amém? Fala mais alto para ele não esquecer, fala: há um propósito de Deus para a sua vida. Agora o que acontece, queridos? Por causa do propósito, Deus ele vai precisar nos desconectar da paternidade geracional, que não é capaz de apontar o destino e mostrar e nos abençoar para o propósito, e vai nos conectar a um pai espiritual. Olha o que Deus diz para Abraão em Gênesis 12:1. Então o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. O que Deus está promovendo para Abraão? Abraão, para você se tornar a quem eu quero que você se torne, para você cumprir o propósito que eu quero que você cumpra, você vai precisar ser desconectado do seu pai geracional. Eu não estou falando de uma conexão, querido, de honra, porque pai geracional nós temos que honrar e continuar honrando até o fim. O que eu estou falando de desconectar, eu estou falando de desconexão espiritual. Eu não sei se você sabe, mas todos nós temos uma conexão espiritual com o nosso pai. Não importa quem ele seja. Agora, para cumprir o propósito e por causa do propósito, ele vai ter que desconectar os nossos corações espiritualmente de um pai geracional. Porque um pai geracional não será capaz de apontar o destino para nós. Então ele vai nos desconectar de uma paternidade geracional e nos colocará debaixo de uma paternidade espiritual. Foi isso que ele fez com Abraão. Então quero dizer para você, se você não tem um pai dentro da sua casa, que ele é espiritual, não se preocupe com isso. Eu quero profetizar nesta manhã, que Deus está desconectando o teu espírito de um pai geracional, apenas de um pai que ele é um ótimo homem, um ótimo senhor, uma pessoa excelente, mas ele não é um pai espiritual. Então ele vai precisar desconectar o teu espírito do espírito geracional do teu pai, para te conectar a um pai espiritual. Amados, na revelação dessa mensagem, olha o que Deus fez comigo. Eu não tenho um pai nem geracional, porque eu não sei nem quem ele é. E Deus colocou alguns pastores em minha vida, homens que eu tenho por autoestima no meu coração. Mas por que Deus me precisou desconectar deles? Aqueles que estão conosco desde 2014 e viram tudo que essa igreja passou. Por que aquele romper era necessário? Porque ele só era um pai geracional. Ele não era um pai espiritual. E para que nós alcançássemos o propósito de Deus, era necessário um pai espiritual e não um pai geracional. E preste bem atenção, eu estou falando de pai, não estou falando de pastor. Escute o que eu vou dizer para você, que, eu preciso ter um pastor. Não, um pastor não é capaz de apontar o seu destino profético, porque o pastor, a função do pastor é te dar conselho e te orientar. E isso qualquer um faz. Se você for no psicólogo, ele faz para você. Por isso que você não precisa de um pastor, você precisa reconhecer que você precisa de um pai. É pai. Deus não trabalha com pastor, Deus trabalha com pai. Por isso que Deus estabeleceu os 5 ministérios.
para que os 5 ministérios revelem a paternidade de Deus. Um pai espiritual é um pai de destino, pois tem visão espiritual, tem mente profética e tem coração espiritual. Eu só posso me tornar um pai espiritual ou um pai de destino se eu ganhar uma mente profética, um coração profético, uma visão profética. Se eu não ganhar eu não posso ser pai espiritual de ninguém. Pai espiritual não é aquele que prega o evangelho. Pai espiritual não é aquele que é presidente de uma igreja evangélica. Pai espiritual não é aquele que você chama de pai e ele te chama de filho. Pai espiritual é aquele que tem uma mente profética, uma visão profética, um coração profético, para olhar para você e apontar o caminho para você e dizer: olha, segue por esse caminho, porque você vai ser muito abençoado, e ele vai abençoar a tua caminhada, e não te amaldiçoar. Existe uma galera, uns pastores, que na verdade não é nem pastor, que tem uma mania de amaldiçoar os outros que eu nunca vi. Deus nunca chamou um pai para amaldiçoar. Pai que amaldiçoa não procede de Deus. Se o propósito de Deus é cancelar a maldição, com qual propósito Deus vai usar o pastor e falar assim: se você sair debaixo da minha cobertura, você vai estar debaixo de maldição? Ah, vai dormir. A função de um pai espiritual é te abençoar e te apontar o caminho. Pastor, o senhor está falando, mas quem foi o pai espiritual de Abraão? Você sabia que Abraão precisou de uma paternidade espiritual para que abençoasse ele? Porque, amados, é só debaixo da bênção de um pai que você vai alcançar o seu destino profético. Eu vou repetir: é só através da bênção de um pai que você vai alcançar o seu destino profético. É um pai que te abençoa para isso. É um pai que te aponta o caminho. É um pai que te aponta o destino. Pastor, quem foi o pai espiritual de Abraão? Um homem que na Bíblia ele é conhecido como rei de Salém, chamado Melquisedeque. Abra comigo a sua Bíblia, Gênesis 14, versículo 18 ao 20. Amados, Deus chamou Abraão. Até então ele era Abrão. Amém, queridos? Aqui ele ainda é Abrão. Até o capítulo 16 ele é Abrão. Por que Deus já não revelou o propósito para ele de início, falando que ele seria pai? Porque, amados, sem legitimar por meio de um pai, Deus não estabelece a bênção. Vou repetir: sem a bênção de um pai, Deus não estabelece a bênção. Ele pode te chamar, amém? Você foi chamado de Deus, amém ou não? Mas só através da bênção de um pai que você vai cumprir o teu propósito. E foi isso que Deus fez. Primeiro, Deus desconecta Abraão do coração do seu pai, não só da casa, não só da parentela, mas ele desconecta Abraão. Ele desconecta Abraão do coração espiritual de Terá. E lá na frente, Deus vai colocar Abraão submetido a um pai espiritual. Olha o que diz o texto. Então, Melquisedeque, rei de Salém, o sacerdote do Deus Altíssimo, ele trouxe o que, amados? Ele trouxe o que? Quem falou para você que Santa Ceia é coisa do Novo Testamento? Pai é aquele que vai colocar a mesa para você e para te conduzir a uma aliança. O pão e o vinho representavam, olha só o que diz o texto mais uma vez, versículo 18.
Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote dos Israelitas, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra. Seja louvado o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Então Abraão lhe entregou o dízimo de tudo. Quem falou que Abraão não precisou de uma paternidade espiritual para que legitimasse, para que o abençoasse para o seu propósito? Por isso que só um pai espiritual pode te abençoar para você cumprir o teu propósito. Sem uma paternidade, você só vai rodar, rodar e não vai chegar a lugar nenhum. Um pai espiritual promoverá uma aliança entre o filho e Deus. Por isso que precisa do pai espiritual. Um pai espiritual não vai aprontar para ele mesmo. Melquisedeque não aprontou para ele mesmo. Quando Abraão chega diante de Melquisedeque, o que Melquisedeque traz? Pão e vinho. Pão e vinho aponta para o sacrifício vicário de Cristo. Dizendo, foi através da ceia, de uma santa ceia, que ele abençoa o seu filho. E qual era o costume do Antigo Testamento, amados? O filho dobra os joelhos. E de joelhos o pai coloca a mão na cabeça, as duas mãos na cabeça, e abençoa o filho. Ele não recebeu isso de Terá, como muitas vezes você não recebeu do teu pai, porque o teu pai não foi uma paternidade espiritual. Ele foi apenas um pai geracional, e por isso ele não pôde te abençoar. E se ele está vivo, ele não pode te abençoar, porque ele é só geracional. Mas quando Abraão encontra Melquisedeque, após a guerra contra reis da região de Canaã, a Bíblia fala que Abraão se submete porque recebeu a bênção. Amados, eu só sou abençoado através daquele a quem eu me submeto. Então perceba como Deus, Ele é um Deus que estabelece bênção de pai para filho. Deus não rompe com a legalidade. Então antes de Deus revelar o propósito para Abraão, Deus precisa apontar para ele: você precisa de um pai. Você precisa receber a bênção de um pai espiritual. Um pai espiritual lhe abençoará para que você seja próspero em todo o propósito. Um pai espiritual celebrará com você as suas vitórias. Pai espiritual não é aquele, querido, que fica com ciúme ou com inveja quando o filho cresce mais que ele. Ao contrário, o pai espiritual é aquele que celebra a vitória dos filhos. Uau, ele foi mais longe que eu. Eu quero profetizar, querido, vocês vão mais longe que eu. Vocês vão pregar em lugares que eu nunca preguei. Vocês vão pisar em lugares que eu nunca pisei, em nome de Jesus. Eu falo isso sempre para meu filho Miguel. Eu falo sempre para ele, você vai mais longe que eu. Onde eu vou, você vai além. Eu falo isso para ele, eu quero que ele seja maior que eu. Isso é o que isso é o coração de um pai espiritual quer. Você só recebe o legado de um pai espiritual se você o reconhece, se submete e o honra. Amém? Você só recebe a bênção de um pai espiritual, porque receber a bênção não é só o pastor orar por você, querido. Orar, qualquer um ora. Eu estou falando receber legado. Eu estou falando apontar para destino. Porque Melquisedeque aponta para Cristo. Aponta para uma aliança com Cristo. Olha a maneira como Abraão reconhece, submete e honra a Melquisedeque. Através do dízimo. Gênesis 14:20 diz: seja louvado Deus Altíssimo, que entregou todos os teus inimigos nas tuas mãos. Então Abraão lhe entregou o dízimo de tudo. A entrega do dízimo, querido, que não é coisa da lei. Aqui em Abraão não tinha lei para o dízimo. Mas o que representava o dízimo naquele momento, naquele cenário entre Abraão e Melquisedeque? Representa o reconhecimento de autoridade. Quando Abraão ele se submete e entrega o dízimo,
de todo o despojo de guerra que ele havia ganhado dos outros reis. E ele tira o dízimo e entrega. Ele está reconhecendo que Melquisedeque tinha autoridade para o abençoar. Então, amado, você só pode ser abençoado por aquele a quem você reconhece a autoridade dele. Entregar o dízimo representa uma atitude de submissão. Quando Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque, ele estava dizendo para Melquisedeque: olha, eu me submeto a ti. Eu reconheço quem você é. Quando Abraão entrega o dízimo a Melquisedeque, aquilo representa um selo de autenticidade e legitimidade. Então ele está dizendo: olha, o meu pai era Terá, mas eu reconheço a sua paternidade. E é com a tua bênção que eu vou alcançar o meu propósito. Você só recebe a bênção de um pai espiritual se você o reconhece, se você se submete a ele e se você honra ele. Não estou falando para ninguém entregar dízimo para qualquer um, nem muito menos para mim, hein? Presta atenção. Seja homem e mulher de Deus, não deixa o diabo soprar na tua cabeça. Agora, olha o que diz Hebreus 7, versículo 1 ao 7. Eu já estou encerrando a mensagem, tá, queridos? Porque este Melquisedeque era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou. O que ele fez? O que ele fez? Porque essa é a função de um pai espiritual. A função de um pai espiritual é abençoar. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo. E primeiramente por interpretação, rei de justiça. O nome Melquisedeque, que é Melech Tzedek em hebraico. Melech significa rei. Tzedek ou Tzadik é justiça, rei de justiça. E depois também rei de Salém, rei de Shalom. É o rei da Salém, é Shalom, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos despojos. Os que dentre os filhos de Levi receberam o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada, entre eles, tomou o dízimo de Abraão e o abençoou, e abençoou o que tinha promessas. Amados, você pode ter promessas, você pode ter muitas promessas, mas se você não tiver um pai para te abençoar, nada vai acontecer. Quantos carregam promessas de Deus? Então você precisa da bênção de um pai. Sem a bênção de um pai espiritual, nada vai acontecer. Agora, o último versículo, versículo 7, ele diz isso. Aqui eu estou lendo na versão Almeida Revista Corrigida, porque esse texto, ele é interessante. Olha o que diz: ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. O pai espiritual não está falando maior no sentido de posição, mas no sentido de honra. É aquele que é capaz de estender as mãos sobre a minha vida e abençoar e mostrar para mim o meu caminho e mostrar o meu destino profético. Agora preste bem atenção. Depois da bênção de Melquisedeque, Deus vai revelar o propósito para Abraão. Foi só depois que recebeu a bênção de Melquisedeque que Deus apontou o destino profético para Abraão. Qual que era o destino profético de Abraão? Ser pai de nações. Gênesis 17, 1 ao 5 diz: quando Abraão completou 99 anos, o Senhor lhe apareceu e declarou:
Eu sou El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser íntegro. Eis que estabeleço a minha aliança entre mim e ti. Até então não tinha aliança. Abraão estava debaixo de obediência. Desconecta do teu pai e vai para a terra que eu vou te mostrar. Apontou a terra, você fez, agora eu te conecto com o pai. Você recebeu a bênção do pai, agora eu vou fazer uma aliança com você. Porque agora você recebeu um legado. Quem está me entendendo, querido? Agora, Abraão, você recebeu um legado. Então agora eu tenho condições de fazer uma aliança com você. Eis que estabeleço a minha aliança entre mim e ti, e multiplicarei grandemente a tua descendência. Então Abraão prostrou-se o rosto em terra, e Deus lhe prometeu: quanto a mim, eis a minha aliança contigo. Serás pai de uma multidão de nações. E não mais te chamarás Abrão, mas doravante teu nome será Abraão, pois eu te faço pai de muitas nações. Esse era o seu destino profético. Como que Abraão se tornou pai de nações? Sendo que ele foi pai apenas de Isaac e Ismael na terra. Como? Porque ele recebeu a bênção de um pai espiritual. E por causa do pai espiritual que o abençoou, Deus estabeleceu o seu destino. Você vai ser pai. Você vai ser pai. Eu quero profetizar aqui, querido. Há uma unção de paternidade nesta manhã. E eu quero profetizar sobre a sua vida. Você vai ser pai de muitos. Amados, em nome de Jesus nós vamos construir uma geração sem órfãos, sem orfandade. Eu quero profetizar, você será pai de multidões. Você será pai de muitos homens, de muitas mulheres. Nós seremos pais de órfãos, mães de órfãos. Chega de orfandade. Nós vamos romper com a orfandade. Conclusão. O pai espiritual é aquele que lhe abençoará para que você alcance de Deus o seu destino profético. Portanto, permita Deus lhe desconectar. Aqui está o segredo da mensagem. Porque muitos aqui, eu tenho certeza, têm dúvidas sobre paternidade. Fala, é estranho, né? Alguns chamam o apóstolo de pai, que não sei o que tem, né? Acho esquisito, acho estranho. Você não precisa me chamar de pai. Não precisa nem ser eu. Você precisa reconhecer um pai. Só que para você receber essa bênção, a primeira coisa que você precisa fazer é reconhecer: até hoje eu só tive um pai geracional. Reconhecendo, você precisa desconectar o teu coração espiritual desse pai, que só é um pai geracional. E você precisa permitir Deus conectar o teu coração a um pai espiritual. E é esse pai espiritual que vai te abençoar, porque há promessas de Deus para se cumprir na tua vida. Você não está entendendo, eu vou repetir. Há promessas de Deus para se cumprir na tua vida. Eu vou repetir, você não está entendendo. Há promessas de Deus para se cumprir na tua vida. Eu vou repetir, você não está entendendo. Há promessas de Deus para se cumprir na tua vida. Você carrega dentro de você um destino profético. Mas sem um pai espiritual, nada vai acontecer. Sem um pai espiritual, nada vai acontecer. Você precisa reconhecer isso. Desconecte o teu coração de um pai geracional. A função do pai espiritual não é substituir o pai geracional. Amados, não existe substituição, amém? Vamos combinar? Amém? Ninguém quer substituir o seu pai da tua casa. Não é essa a função de um pai espiritual. A função de um pai espiritual é fazer o que o teu pai geracional não foi capaz e não é capaz de fazer. É só isso. Amém ou não amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Vamos encerrar o culto. Cadê o ministério de louvor? Bem rapidinho, para a gente poder concluir o culto. Amém?
Aleluia. Amado, reconheça, você não precisa de um pastor, você não precisa de uma igreja evangélica. Amém? Você não precisa de uma igreja evangélica. Você não precisa de um pastor e qualquer outra figura eclesiástica. Você precisa de um pai. Um pai que vai dar para você o caminho. Um pai que vai apontar para você o destino profético. Amados, a minha oração é que daqui saia apóstolos, profetas. Eu vou falar para você, eu estou com o coração tão assim, que se algum dia um dos pastores falar assim, rapaz, Deus está me chamando para abrir uma igreja, eu vou lá e ainda ajudo, boto dinheiro ainda. Porque se esse for o destino profético, assim será. Essa é a função do pai. Amém? Feche os seus olhos.